boa noite de salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus possa estar presente na sua vida, que Deus possa estar presente no seu lar, se você estiver no seu trabalho, se você estiver num leito de um hospital ou atrás das grades de uma prisão, aonde essa mensagem chegar e for compartilhada pelo meu irmão, pela minha irmã, amém, que você possa receber a cura em nome do Senhor Jesus sobre o teu corpo, sobre sua alma, sobre sua cabeça, sua mente. Que a paz do nosso Salvador Jesus esteja na sua vida, amém, te salvando, te curando, te libertando, amém. Quero compartilhar aqui uma palavra com meus amados, a qual Deus colocou nesse dia no meu coração, que está aqui em Eclesiastes. Queria falar um pouco, meus amados, Eclesiastes capítulo 1, e vou decorrer um pouco mais na frente depois, mas isso no capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão deixa para nós este livro, Eclesiastes, que é um livro muito rico em sabedoria, a qual Deus deu a ele um espírito de excelência. Nós conhecemos um pouco da história do rei Salomão, quando nós lemos na palavra de Deus que quando o seu pai já havia morrido, ele ora a Deus, ele sacrifica ao Senhor, e Deus aparece para ele e fala para ele pedir o que ele quer. E Salomão pede sabedoria para conduzir o seu povo. E Deus dá uma sabedoria tão extraordinária, me falta a palavra agora para essa colocação, mas vamos dizer assim, extraordinária, que Deus não dá somente sabedoria, dá riqueza, porque, segundo a palavra de Deus, não houve um rei como Salomão, nem antes dele e nem depois dele, rico em sabedoria, rico em ouro, em prata. Tal era a sabedoria dele que chamou a atenção do mundo todo no seu tempo, e da rainha Sabá, que veio e falou, diante dele falou, que me falaram do rei, não é nem a metade do que eu vejo, de tanta sabedoria que Deus deu a esse homem, amém? Mas a palavra de Deus nos diz aqui, Salomão deixando para nós escrito, que diz assim também no versículo 16 do capítulo 1, ao qual nós lemos: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é astutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Veja só as colocações da palavra do rei Salomão para nós, que ele aplicou o coração a conhecer a sabedoria e o saber. Ele fala que é loucura, porque a astutícia, e vim saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Diz assim no capítulo 2, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. No versículo 4 do capítulo 2, empreendi, olha falando, grandes obras,
edifiquei para mim casa, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles os bosques em que rejuvenesciam as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mas do que possuíram todos que antes de mim vieram em Jerusalém. E diz assim: amontei também para mim prata e ouro, tesouro de reis de província, provi-me de cantores, cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. Eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito vi debaixo do sol. Olha só que ele deixa para nós escrito. Hoje nós vemos as pessoas se matando por causa do ouro e da prata. E Salomão, ele se sobrepujou. Antes dele não houve nenhum rei, eu acredito que nem depois dele, a qual Deus deu a ele uma excelência de um espírito sábio para tomar as decisões certas nas guerras, nos conselhos. E Salomão deixa esse conselho aqui para nós, que tudo aqui nessa vida é passageiro, é correr atrás do vento. Vamos lá, vamos continuar. No versículo 2, então passei a considerar a sabedoria e a loucura, a estutícia, que fará o homem perseguir ao rei, o mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto luz traz mais proveito do que as trevas. Versículo 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em treva. Contudo, entendi que o mesmo lhe excede a anos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque pois busquei eu mais sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E é isso que nós fazemos. Muitas das vezes, nós corremos atrás do ouro e da prata. Muitas das vezes, traímos, enganamos, passamos por cima das pessoas, muitas vezes humilhamos, passamos as pessoas para trás, enganando por causa do ouro e da prata, coisas que são perecíveis. Salomão disse que morreu o sábio, mas também morreu, diz assim, pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre, pois passaram alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, da mesma sorte o estulto. Todos morrem. Por mais ouro e prata que Salomão e sabedoria que Deus deu a ele morreu. Como eu vou morrer e como você também vai morrer. Essa geração vai passar. Vamos botar aí daqui a 30 anos, a maioria de nós já não vamos estar mais aqui. Eu não falo nem um século, estou falando um terço de um século. E muitas das vezes nós vemos as pessoas matando umas às outras, invejando, odiando, fazendo mal, como se ela fosse eterna aqui nessa terra. Ela vai morrer. E diz assim,
Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. E sabedoria debaixo do sol também, isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiga debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até a noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. É uma reflexão para nós que temos uma vida tão agitada, tão corrida, não é verdade? Nós não devemos deixar de trabalhar de maneira nenhuma. Ó preguiçoso, vai ter tu com a formiga. Provérbio de Salomão, que me vem aqui à memória, né? Tem pessoas que um pouco de braços cruzados e virá fome, né? Então, ó preguiçoso, vai ter tu com a formiga. Mas também nós devemos separar tempo para meditar na palavra de Deus, porque Deus não nos criou para viver somente esta vida. Aqui é só um período, é um pequeno tempo que nós estamos vivendo, para que Deus venha nos trabalhar em nós, para poder nós gozarmos da vida eterna, daquilo que Paulo fala nas suas cartas, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou ao coração do homem e nem os ouvidos ouviram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma mansão celestial de ouro, né? Onde nós vamos ganhar um novo nome, um novo corpo. Aquilo que o dinheiro desta terra, a prata, não pode comprar, porque, segundo as cartas de Pedro, nós fomos resgatados com o sangue de um inocente, do Filho de Deus. Há 2000 anos atrás, ele veio a esta terra, vestiu da nossa carne, morreu pelos nossos pecados, para nos dar o direito à vida eterna. Aqui, comparado com a eternidade, com a glória que está para ser revelada, isso aqui não é nada. E quando as pessoas se matam a outra, traem, invejam, enganam umas às outras, né, e etc., por causa de algo que muitas vezes até mata a pessoa, leva a pessoa à morte. Quantas tragédias nós vemos depois que a pessoa conquistou aquilo, deveria ser uma bênção e se tornou uma maldição. Por quê? Não é verdade? Às vezes tem que fazer essa pergunta. Às vezes Deus não permite algo na minha vida e na tua vida, às vezes para nos poupar. Sabia disso? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se nós ganharmos, se nós tivermos, nós vamos fugir da presença dele. Então, às vezes, Deus não permite certas coisas na nossa vida, porque para que nós ele não venha nos perder. Porque quantas pessoas elas têm deixado de se levar por causa da ganância, por causa do amor ao dinheiro. Paulo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E quantas pessoas têm se deixado de se levar? O dinheiro é para nos servir.
E muitas das vezes as pessoas se tornam escravas do dinheiro. Elas têm condições de fazer o bem. Tiago fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Deus dá recurso para ajudar aqueles que não têm. Porque Salomão, ele falou aqui, ele sobrepujou, né? Ele não teve rei igual a ele, nem antes nem depois, tirando a pessoa do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, ele deixa para nós que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. As pessoas se matam muitas vezes de trabalhar para poder provar para o outro que ela tem, né? Isso é o orgulho, isso é o eu no coração do homem, no coração do ser humano, que muitas das vezes está em aflição, em angústia, porque o outro tem e ele não tem. Ele não se dá por satisfeito, tem um teto, tem o que comer, tem um carrinho, ainda que seja velho, mas ele tem o seu emprego, tem o seu salário, e muitas das vezes ele não agradece a Deus pelo que tem. Se Deus te deu isso aí, se Deus me deu, né, essa quantidade das coisas que eu tenho, que Ele viu para mim, essa condição. Ele está sobre o controle de tudo. Então muitas das vezes, Tiago fala, pedis e não recebeste, porque pediste mal, pediste para o seu próprio eu, para poder mostrar para o outro que tem. Hoje nós estamos vivendo isso, e é triste dizer que isso chegou até no meio cristão. Quantas pessoas, quando conquistam alguma coisa, Deus dá a ela quer esfregar na cara do irmãozinho, da irmãzinha, tipo assim, eu tenho fé, você não tem. Irmão, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Aonde as pessoas querem ter para poder humilhar o outro. Deus nunca vai dar nada para nós humilhar, nada, nem o dom dele, dom de pregar, dom de cantar. O dom que Deus nos der é para servir ao nosso próximo. Mas muitos, entendeu, estão pegando isso e fazendo com que venha humilhar o seu semelhante, o seu próximo. Não é dessa forma que Deus espera de nós, não é isso que Deus quer. As pessoas estão confundindo, as pessoas não estão lendo a Bíblia, as pessoas não estão procurando a Deus, pedindo sabedoria a Deus, e com isso as pessoas acham que por ela ter, ela acha que é melhor do que o que não tem. Salomão falou que morre o sábio, também morre o tolo, o insensato. Todos nós vamos morrer. A diferença é para quem você tem entregado a sua alma. Como está aqui escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13, que diz assim, ou melhor, 12, que diz assim, ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus. Se nós passarmos nessa vida aqui e não conhecer a Jesus, a nossa vida aqui foi tudo em vão, foi correr atrás do vento, correr atrás de coisas que não vai nos dar a salvação eterna, porque isso aqui é passageiro. Aqui vai morrer o rico, vai morrer o pobre, vai morrer quem tem e quem não tem, vai morrer quem é famoso e quem não é famoso, vai morrer o feio e o bonito. Todos nós vamos morrer. Geração vem, geração vai. Nós já estamos em 2000 e pouco na contagem de Jesus para cá, mas antes do Senhor Jesus, na contagem do calendário judaico, a gente tem mais de 5.000 anos nessa terra. Essa terra já foi povoada. Então, assim, a gente tem que saber
porque aqui é só um período, aqui é só por enquanto. E nesse período que nós vivemos aqui, quanto mal nós vemos debaixo do sol, como Salomão se aplicou, né? Ele viu tanta coisa, aonde o homem se mata, prejudica o outro por coisas que amanhã ele vai e fica tudo por aí e o outro vem e toma posse daquilo que muitas das vezes ele nem disputou. Não é verdade? Então a palavra do Senhor diz aqui também, ó, em Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? As pessoas, elas entesouram, estão entesourando riquezas, mas aqui no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Tem pessoas que elas são ricas para elas, mas ela não é rica para com Deus. O que você tem plantado para o reino? O que você tem feito para Deus? Aonde está o teu investimento? É nesse mundo aqui que um dia tudo vai passar como está passando? O tempo não para, o tempo é implacável. E as pessoas, elas esquecem, elas acham que elas são imortais nessa terra. E nós não somos imortais, não nessa terra. A nossa alma é imortal. Ela vai seguir a juízo, como está lá em Hebreus 9, 27. Quando nós morrermos, a nossa alma vai seguir a juízo. Aqueles que serviram a Cristo aqui, creram nele, confessaram ele como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus tem vida eterna para esse. Mas para aqueles que ignoraram a salvação mediante o sacrifício do seu Filho Jesus, irmão, a verdade é que você está correndo um risco de ir para a perdição eterna, porque a salvação não vem de obras. Eu faço as obras porque eu sou salvo. Eu não faço as obras para ser salvo. Eu faço porque eu já sou salvo. Então, a chance que nós temos é agora. E Salomão, ele fala para nós que é tudo vaidade, é correr atrás do vento. Quantas pessoas estão correndo atrás do vento? De repente a morte vem e a leva, e tudo aquilo que ela conquistou é outro que vai gozar daqueles bens. E muitas das vezes ela, enquanto ela estava viva, não fez o bem para ninguém, tesourou, guardou todos aqueles benefícios que ela poderia usufruir e ajudar o outro, mas ela reteve aquilo e reteve para sua própria perdição. Porque aqui diz, ó, no versículo 21 do capítulo 12 de Lucas: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Nós temos que ser ricos para com Deus. Nós temos que plantar frutos para a eternidade, não frutos que vão perecer, porque isso aqui tudo é perecível. Vaidade, Salomão fala. Salomão foi um homem sábio, um homem dotado de conhecimento, não teve um rei como ele, mas Jesus fala que estão aqui, que é maior do que ele. Jesus está acima de Salomão. Ele se desfez da sua glória, da sua majestade. Não precisava fazer nada disso, mas ele fez por mim e fez por você. Se vestiu da nossa carne, nascido de mulher. E no tempo, como diz lá Paulo, na plenitude do tempo, ele se revelou. Porque todas as coisas foram feitas para ele. E tudo que foi feito, não existia nada se não fosse por ele.
tudo para ele. Como João fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por ele. E ele se fez carne e habitou entre nós. Receba essa palavra, que você possa escrever uma história, não somente para aqui, para esta terra, porque nós estamos passando. Daqui a pouco a nossa geração foi, e virá outras gerações se Jesus não voltar. Mas o que nós temos plantado, nós temos entesourado para nós ou para Deus? Reflita nesta noite. O que você tem feito é só para você aqui nessa terra? Porque Salomão fala que morre o estúpido e morre também o sábio. E com o tempo vai ser esquecido. Mas esquecido pelo homem. Mas a palavra de Deus diz em Malaquias que existe o livro das obras. Existe um memorial, a qual naquele dia Deus vai abrir e vai ler todas as nossas obras boas, obras de salvação que nós fizermos, que é levar a sua palavra, os necessitados, aflitos, ajudar o próximo. Tudo isso não nos salva, mas isso evidencia que nós somos salvos, porque pelo fruto conhecereis a árvore, disse Jesus. Amém? Receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no meu e no seu coração, e tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus.